Certo. Estão ouvindo bem? Sim. Sim. Ótimo. E o pessoal aí que está nos acompanhando, boa noite, Cris Coelho. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? E Lourdes também entrou. Boa noite. Então, bora lá. Entrou a Sami Lacerda, nós temos 12 pessoas já nos acompanhando, tá? Será uma bênção, se Deus quiser. Tá falhando um pouco a internet. Tá escutando, Paulo? Estou. Estamos. Sim. Então, bora lá. Leva isso. Então, vamos Leva isso. orar. Que a gente estava no computador e o computador não deu certo. Aí eu peguei o celular aqui. Leva para você. Vamos orar para dar início. Vou fazer a oração aqui. Vocês acompanham. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te louvamos, te bendizemos e consagramos a ti esse momento. E queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor use, ó Deus, a Marina, a Paula, para serem curas, Senhor Deus, nessa noite, ó Deus, que nós possamos falar sobre esse tema que é tão importante e que tem atingido tantos jovens, ó Deus, não só na nossa nação, mas ao redor de todo o mundo, Senhor. Fica conosco, ministre nossos corações e não permita que nada atrapalhe essa transmissão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, primeiro eu vou pedir para a Marina se apresentar. Amor, me dá bem aí? Não. Então, gente, a Marina escreveu esse livro. Eu vou pedir que a Marina fale agora primeiro. Se apresente o nome dela, a idade dela, que ano de série ela está fazendo. Pode falar, Marina. Oi, eu sou a Marina Victor e Silva. Minha mãe é a Paula Adriana e meu pai é o Wilkerson. Eu tenho uma irmãzinha chamada Luísa e eu tô no 7º ano e eu tenho 12 anos. E o nome do seu papai? Wilkerson. Ah, isso. E a Paula Adriana é uma das nossas professoras do nosso departamento infantil. Então, gente, a nossa aluna Marina, que é aluna do nosso departamento infantil, quando a mãe dela, né, ela me fizeram o convite, infelizmente no dia eu não pude ir, mas assim, para o lançamento do livro, eu fiquei assim encantada com o tema e com a disposição, com o chamado da Marina para fazer essa diferença no meio das crianças, né? Esses dias, a missionária está preparando uma história bem legal, vai falar de uma canção que fala justamente sobre isso, que Deus tem um plano para cada bebê. Mas antes de eu começar as perguntas, eu vou só abrir aqui para mostrar para vocês que estão acompanhando como o livro é maravilhoso. Quem não viu ainda, olha aí. Cada foto, uma foto mais linda que a outra. E a história, tremenda, tremenda a história. Deixa eu abrir mais aqui. E a tia Sayonara mostrou. Mas, assim, a parte que me cativou muito foi que a Carolina, ó, que lindo, gente, a Carolina, ela venceu o bullying através de oração, né? Eu achei, assim, muito massa da parte da Marina, ela colocar essa questão. Não, se eu abrir aqui mais uns... Olha só, gente, olha isso aqui. Muito bom conteúdo, lindo, maravilhoso. E uma linguagem simples e que alcança o coração tanto das crianças como dos adultos. Então, Marina, antes de começarmos, eu vou deixar aqui um versículo e a tia vai começar as perguntas, tá bom? Para você e para sua mãe. Eu vou deixar aqui o texto de Efésios, no capítulo 5, que diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.
né? Então, e a palavra de Deus diz também lá em Êxodo, né? Que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas, Marina, a tia que estava pesquisando, e o negócio que é bem sério. Estava vendo aqui que o Brasil ele está a nível mundial à frente dos países, de todos os países, em relação ao bullying, né? Em relação à prática do bullying, infelizmente. E eu estava vendo aqui que 35% das crianças faltam, às vezes, às aulas por conta do bullying, para fugir da perseguição. E outras crianças também, elas pensam em suicídio por conta do bullying. Mas a minha primeira pergunta para você, diante disso que a tia Sayonara falou, é o que motivou você a escrever o livro? O que foi assim que você viu ou ouviu, se você passou por alguma questão, ou se você presenciou, Deus, o que fez Deus mover o seu coração a escrever esse livro, com esse tema tão profundo, tão complicado? A primeira coisa que me motivou foi um trabalho de escola passado pela professora Maria Quequinha, que eu acho que ela está aí assistindo. Enfim, a primeira coisa foi o trabalho que ela pediu um livro. O que me inspirou também foi o filme Extraordinário, mas eu nunca tinha sofrido bullying. E, assim, o que mais me motivou, assim, foi o trabalho que ela passou. E aí, dentro do trabalho, eu fui me inspirando e gostei e resolvi fazer sobre o bullying. Foi assim, né? E o livro? Nas Asas? E eu li um livro que a gente tinha lido no ano, que é Nas Asas do Burro de Einstein. Certo. E na sua escola, mas no convívio que você tinha na época na sua escola, você via isso acontecer? Era uma realidade, assim, próxima sua? Assim, lá na minha escola eu nunca vivenciei o bullying, assim. Mas sempre as professoras passavam coisas sobre o bullying, coisas para nos incentivar a não fazer, não praticar. E sempre que a gente tiver sendo vítima de bullying, a gente contar para as pessoas. Sempre foi assim. Tá bom. E sobre a personagem, a Carolina, que eu amei, me apaixonei pela Carolina. Ela é a personagem fictícia que você criou ou você conheceu alguém que passou por isso? Como que foi escrever sobre a Carolina? Eu criei essa personagem porque eu já gostava bastante do nome. Eu criei essa personagem, ela é fictícia. Eu gostei do nome, eu gostei do. Tinha criado a história e eu coloquei essa personagem no livro. Sei. Porque no que eu fui lendo a história, eu fui vendo assim, como é? É que eu tava dizendo que eu coloquei o cabelo dela bem cacheado, né? Porque tem muita gente que não gosta de ter cabelo cacheado, mas eu acho muito lindo. Isso. Eu lembro que na minha infância meu cabelo era bem soltinho. Depois, quando chegou na adolescência, ele cacheou. E as pessoas falavam muito para mim, seu cabelo ficou feio, seu cabelo ficou feio, porque ele cacheou. Então, assim, eu também eu tive essa questão dos bullying sobre várias coisas. Antes da gente começar, eu estava compartilhando com o pessoal. Eu sofri bullying por conta da minha festa, eu não me aceitava. Eu sofri bullying porque eu era magrinha. Então, eu tive vários apelidos. Então, quando eu li a história da Carolina, então, assim, eu me identifiquei com muitas coisas. E algo assim que me chamou a atenção é assim que você colocou, que até perguntei para você antes, né, pelo WhatsApp. Porque no final, vou até mostrar aqui para o pessoal, achei linda, amei, amei, amei. Depois, quando voltar todo mundo, eu quero fazer a exposição lá na igreja para as crianças da igreja vejam.
essa foto aqui, linda, né? Aí, aqui está escrito assim: seja a sua própria inspiração. Aí a tia Sayonara queria que você falasse sobre isso. Quando você escreveu, né? Você colocou lá no final, você fechou com chave de ouro, né? Assim, você é maravilhosa, porque criou toda essa Obrigada. história, e assim, uma história com enredo assim, bem amarrado, num enredo assim que realmente acontece nos dias, e no final você fechou assim com essa frase que ficou no meu coração: seja a sua própria inspiração. Aí a tia queria que você falasse sobre isso, quando você fala assim: seja a sua própria inspiração. É, eu coloquei isso para as pessoas não se sentirem inferiores e que é para dizer que nós todos somos iguais e que também que Deus ama todos nós iguais. Então, e Deus também é o nosso Pai e Ele está ali amando todos iguais. Então, não, você não deve se diminuir. Todos nós somos amados. É isso que eu coloquei. E não ser Maria vai Amém. ficar de outras e seguindo. Ah, aqui tá tendo algumas perguntas aqui. A tia Leile está perguntando quem fez as ilustrações, Marina. As ilustrações, no início, eu tinha pedido para minha prima, a Sami, ela fazer, só que bem na época ela teve um trabalho e ela ficou muito ocupada e não deu. Só que aí a gente pegou imagens da internet mesmo, só que a gente teve muito cuidado, assim, para não pegar direitos autorais. Então a gente pegou só as que, né, Caricaturas. caricaturas, essas coisas, desenhos. Certo. Uhum. Porque realmente, igual a Leile falou, é uma mais junta que a outra. Essa aqui, a tia Saldara tá apaixonada por tudo. Essa aqui, gente, eu não vou, como é que fala, dar spoiler, não, mas olha só, essa aqui é simplesmente fantástica. E é quando, vou dar só um pouquinho de spoiler, é quando ela decide, depois de tanto ter sido humilhada, né, ela se coloca diante de Deus, ela é convidada, né, pela escola, pela direção, porque no amanhã ela se. Eu vou falar bem rapidinho para não contar tudo, para só ficar com água na boca. Eu sei que ela faz oração ao Senhor depois de tanto ser humilhada, né? Ela muda o cabelo, faz tudo para poder agradar as pessoas. E quanto mais ela faz as coisas para agradar as pessoas, mais ela sofre bullying. E tem um dia que ela ora ao Senhor. E foi nessa hora aqui, né, que eu amei, assim, o que assim, a tia quer te dar os parabéns. Todo livro é perfeito. Então, eu incentivo aqui quem está Obrigada. assistindo a comprar o livro, ir atrás do livro, ler, colocar os filhos para lerem, porque realmente foi Deus que moveu o coração da Marinha. É tremendo, tremendo, tremendo. Mas, assim, o que a tia Sayonara, como líder do departamento infantil, como missionária, assim, como serva de Deus, o que a tia quer te dar, principalmente os parabéns. Foi a maneira como você conduziu, como você colocou Deus como o centro da cura. Tem a Cassie Lacerda dizendo que eu orgulho de minha princesa. Realmente, a tia tem orgulho de você também. Então, você colocou o centro da cura. Né? Eu queria que você falasse sobre isso agora. Por que você colocou? A tia sabe por quê, mas a tia quer que você fale, você expressa para quem está assistindo. Tá bom. Eu coloquei isso para as pessoas que estão com bullying saber que, tipo, Deus está do lado delas sempre. E que se você orar e buscar a Deus, Ele vai te ajudar. Porque ele mostrou a Carolina também que ela é amada. Foi principalmente isso. Então, é isso que eu queria colocar como base. Que Ele a sustentou. Quando ela buscou a Deus, ela buscou a salvação. Aí ela conseguiu se superar. E aí né? Ser ela mesma, buscar ser ela e não copiar os outros. Amém, né? Então, Deus, ele é a nossa cura, né?
Quando a gente não tem força, que a gente busca em Deus, Deus vem e nos cura. Tem mais uma pergunta aqui, depois eu quero conversar com a Paula também. Como enfrentar o bullying, Marina? O que você diria para quem está nos assistindo? A Lê Freitas falou, expressão do amor de Deus. Verdade, Ale. O que você diria para quem está nos assistindo que sofreu bullying, sofre ou teve filho que sofreu bullying? O que você diria para essa pessoa? Como enfrentar o bullying? Eu digo que é para você procurar pessoas próximas, adultos, talvez de confiança, que é para contar o que você está passando, procurar a Deus também, que é muito bom, né? E contar para os adultos o que você está passando, e aí eles vão te recomendar e te falar te instruir, né? Que você é amado por eles. E também orar. É isso que eu indico. Muito bem. Então, assim, não guardar para si, né? Não guardar essa angústia para si, porque quanto mais a gente guarda, mais a gente vai sofrendo e mais o bullying vai fazendo destroço dentro da gente. Muito bem. E para você que escreveu o livro, o que mais dói em você quando você via essa situação, quando você ouve falar no bullying, em alguém que sofreu bullying, o que é que mais dói em você, Marina? Sabe, pra mim, o que mais dói é, tipo, ver as pessoas si mesma e menosprezando os outros, sabe? Porque pra mim é muito ruim. Porque pra mim todos somos iguais e pra Deus também. E as pessoas não se sentem amadas quando elas quando elas são vítimas de bullying. Elas não se sentem amadas, elas se sentem inferiores. Então, pra mim, esse é o pior. Certo, muito bem. E para encerrar, antes de eu passar para conversar com a sua mãe um pouquinho, qual a maior lição que ficou para você disso tudo? Quando veio o desafio, quando veio para escrever o livro, e que eu sei que Deus foi mexendo no seu coraçãozinho. Assim, qual foi a maior lição que ficou para você hoje? Se você pudesse tirar uma lição de tudo, desde o início, quando veio a proposta da professora, né, a confiança que a professora colocou em você, o incentivo, e desde já você que está nos assistindo, que é professor, veja o quanto você é importante na vida dos nossos filhos. Mas eu queria que você dissesse assim, Marina, qual foi a maior lição que ficou para você? Uma das maiores lições foi não desistir nunca, ler e também, pra mim, acreditar em você mesma e Deus, né? Tipo, Deus é confiar em Deus. Essas foram as maiores lições. Linda, tia Saudade, eu te amo, eu sou fã demais, sou muito, 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 muito fã. Tá bom, agora a tia quer conversar um pouquinho com a sua mãe, aí depois a gente conversa mais, né? Você pode continuar aí. Ei, Paula, que massa, né? Como que é ser mãe de uma menina tão talentosa, tão usada por Deus, tão de Deus? Realmente é uma dádiva, né? É maravilhoso. Agradeço muito a Deus pelas filhas que eu tenho. Deus é lindo, né? Esse livrinho dela, a professora dela que incentivou tá aqui assistindo, né? A Maria Quequinha. A princípio, o ano passado, quando a Marina estava com 11 anos, ela não tinha nenhum domínio do computador. E a professora, ela exigiu que fosse em formato de livro. Ela queria que fosse um livro mesmo. E tinha que ser digitado, e aí tinha que mandar pelo e-mail da professora para ela fazer as correções. E aí a Marina foi escrevendo num caderno, que eu tenho esse rascunho guardado. E eu, na minha correria de professora, né? E ela falava, mãe, tem que digitar. Eu não sei digitar, mãe, tem que digitar. E um dia eu falei, nossa, estava já em cima da hora de mandar para a professora ver. Eu fui para digitar e li o livro dela. E eu me surpreendi. Porque tinha tantas páginas e pelo conteúdo do livro. Eu me emocionei, assim, você está emocionada? Eu me emocionei muito quando eu li.
E eu falei, nossa, me surpreendeu. Aí eu fui digitar o livro. Aí eu digitei o livro, né? Ensinei para ela como que mandava por e-mail. E aí, a partir de então, que eu comecei a colocar ela para utilizar o computador. Hoje ela já resolve sozinha, já faz as coisas dela. O primeiro livro, Sayonara, que foi o que nós apresentamos lá para a escola, foi esse aqui. Ah, tá. Foi um trabalho como aqueles trabalhos de monografia, a gente mandou encadernar dessa forma. Nós fizemos 4 cópias desse aqui. E aí foi o primeiro que entregou lá para a professora. Mas, diante da qualidade do que ela tinha escrito, eu falei para o meu marido, falei, a gente podia investir, assim, para incentivar mesmo, né? Como incentivo. Isso. Porque ficou um material muito rico. E aí a gente resolveu, por conta própria, nós fomos numa editora aqui de Goiânia e mandamos fazer 50 cópias. E aí, assim, era só para a família, né? Eu fiz uma tardezinha de autógrafo para a família, para os amigos mais chegados. E a gente fez a tardezinha de autógrafo para incentivá-la, né? Porque, graças a Deus, elas gostam muito de ler e agora desenvolveu a escrita. E aí a gente resolveu fazer nesse formato, né? E virou o livrinho dela. E aí, igual vocês mesmos falaram aí, a questão das fotos, né? Que foram bem assim, a gente tirou as fotos da internet com muito cuidado para não pegar fotos, né, com relação aos direitos autorais. Então a gente teve cuidado de procurar caricaturas que encaixassem aqui nos personagens. Quando tinha alguma foto que a gente não conseguiu outro jeito, a gente pegava, mas o rosto da pessoa tá tampado. Então a gente teve, assim, esse cuidado, né? Com relação às imagens para colocar no livro. E aí, graças a Deus, assim... Eu apaixonei. Quando a gente fez a tarde de autógrafos, que vieram os familiares e os amigos, então, assim, a gente colocou um precinho lá irrisório, um precinho mesmo para incentivar, e vendemos quase todos. Eu fiquei com 3 exemplares só. Nós ficamos só com 3. Já tem gente aqui dizendo que quer, ó. A Jordana disse que quer, a Leile quer. E tem a Almeida Luiz dizendo que quer estar na segunda edição. Eu acho que tem a Ellen. que incentivar. E vamos orar. Eu vou mandar um e-mail para a editora Cultura Cristã. Eu vou apresentar esse livro, né? E vou falar com o secretário. Vamos orar, falar com o secretário nacional do trabalho com as crianças. E vou mostrar para ele. Tenho certeza que eles vão amar, porque nós temos que incentivar isso no nosso meio, no meio evangélico, no meio de todas as crianças. E assim, é igual você falou, a qualidade, o que ela escreveu, assim, a linguagem, como ela se expressou, gente, parece assim um adulto falando, assim, e a maneira assim, você jura que foi uma história que ela viu, ou que ela mesmo vivenciou, mas não assim. Pois a gente vê que é algo movido por Deus, né? E que realmente leva cura às pessoas. Quem lê esse livro, ele é levado a ser curado, porque mostra toda a situação e depois ela faz uma maneira do enredo que o impossível se torna possível, né? E outra pergunta que eu queria fazer a você, Paula, assim, quando você viu, né, assim, quando você viu assim, nossa, poxa, saiu, aí agora o que fazer? E como que foi? Grande emoção. Quando a professora lá no IP, ela fez um evento, né? Café com Letras, o nome do evento, e convidou os familiares para ir prestigiar, e fez uma exposição, teve algumas apresentações dos alunos, e aí nós fomos, foi meu pai, minha mãe, eu e a Marina, né? E assim, achei muito interessante. Foi lá que eu falei, mãe, esse livro ficou tão bem feito que eu queria assim que e eu concordo com você, eu acho que tem que fazer mesmo. E aí foi a ideia
que ela fez, mistura um pouco com a nossa história também, de mudança, porque o pai trabalha em Brasília, né? O meu marido mora lá. Nós mudamos, nós ficamos 3 anos lá, então a Marina teve que sair da escola e morar lá. Então, no começo da personagem Carolina, é muito parecido com a Marina, que ela também, o pai teve que mudar, né, de cidade, e aí ela trocou de escola. Então, no começo, assim, é um pouco do que ela vivenciou mesmo. Sei. E ela pegou e abordou de um jeito que ela uniu, que ela vivenciou e criou também um contexto. Parabéns. Foi. Aí tem aqui no comentário de Silene que diz assim: esse projeto nasceu primeiro no coração de Deus, direto para a Marina, e que se tornou um projeto familiar. Parabéns, verdade. Aí tem um aqui, a Lê Freitas diz assim: Paula, não levou o e-mail. Mas é isso mesmo. Aguardado, autografada, Ale. Tem que fazer a segunda edição e vamos orar para você, por exemplo. Tem contextos bíblicos, depois a gente pode sentar para ver isso, em que servos de Deus sofreram bullying, entendeu? Por exemplo, Sim. José, né? Então tem vários, você pode pegar, se aprofundar e você fazer uma montagem, igual você pegou a sua parte, sua realidade e criou um texto, e você fazer, né? E a tia Sayonara não vê a hora, mas tudo tem um tempo de Deus. A tia quer fazer uma exposição desse livro lá na igreja, naquela sala grande, para que as nossas crianças vejam, para que os pais conheçam, não só para eles conhecerem, mas para incentivarem. Por exemplo, nós temos o Nicolas, lá da nossa igreja, filha da Ale, que o Nicolas, eu falei, Nicolas, você desenha muito bem. Muito, 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 muito bem. Quem sabe pensar no projeto em que a Marina escreve e o Nicolas faz o desenho. Tanto quando a gente voltou lá do projeto em Brasília, a gente fez a Jordana deu a ideia, né, da gente fazer, que a gente lá na sala de jogos fez aquela, tipo um quadro negro embaixo, para que ele pudesse desenhar. E eu sinto saudade, porque tem domingo que ele chegava lá, quando eu chegava, ele tinha feito um monte de desenho bonito. Então, nosso propósito é esse, é incentivar nossas crianças, elas colocarem para fora o que elas pensam, o que elas sentem, né? Maravilhoso, é verdade. Tremendo mesmo. Vocês querem, Marina quer falar mais alguma coisa, Marina? Oh. Você fala? Aqui, a gente fez umas anotaçõezinhas aqui, né? Em relação a essa questão mesmo do bullying, que ela é tão séria, né? Que o bullying, ele é, na verdade, a ausência da amizade, né? A ausência do amor, porque uma pessoa que tem amor, ela não vai praticar o bullying. Uma pessoa que ama, que sabe o amor ao próximo, ela não vai praticar o bullying, né? Porque a gente até anotou aqui, ó, em João 13:34, o amor não é uma opção para os nós cristãos. É um mandamento. Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, lá em Provérbios 10:12, está escrito: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, que nós, pais, possamos falar muito do amor de Deus para os nossos filhos. Eu sei que tem muitos pais aqui nos assistindo nesse momento. Então, a gente não pode deixar essa mensagem, né? Então, na Bíblia, a gente encontra muitas passagens e Deus é amor. Então, se o bullying ele está apresentando como uma ausência desse amor, nós temos a responsabilidade de passar para os nossos filhos todos os ensinamentos que estão na Bíblia, na palavra de Deus, que Deus é amor. Aí também, né, que a gente sabe que o bullying ele é uma violência continuada, né? Ele não é qualquer tipo de violência. São agressões repetidas, né, frequentes e são intencionais. E também o bullying ele pode ser tanto físico e quando você está agredindo com palavras psicológico, né, com xingamento, difamação. E geralmente, assim, só para
para esclarecer a questão do bullying aqui, né? O agressor, ele é alguém que se sente forte, né? Poderoso, e ele escolhe a vítima, que vai ser uma pessoa tímida, uma pessoa que tem aquela baixa autoestima, né? Então, a gente, mais como pais, recalcado. trabalhar muito. A gente tem que trabalhar muito isso com os nossos filhos, né? Como professores, tem muitos professores aqui, minhas amigas estão aí. Então, é o nosso papel, né? E também ensinar, né? O respeito ao diferente, às diferenças, né? Porque também o bullying, as pessoas sofrem bullying pelo sotaque. Totalmente diferente. Muito. Então, Eu que o coisas tão diga. simples, né, Sayonara? Você que o diga. Então, assim, mudou de região, o sotaque é um motivo de bullying. Então, assim, são É, pela aparência, por opiniões diferentes. Então, para a gente ficar bem atento em relação a isso, né? Aí eu coloquei aqui até uma mensagenzinha aqui, também tem o cyberbullying, né? Que hoje está mais fácil Na ainda. internet, porque, né? justamente. Não, a Isso aí que você pessoa falou é não importante, aparece. que a gente tem que inculcar na cabeça dos nossos filhos, ensinar o seguinte, porque às vezes na escola eu já trabalhei como professora, como coordenadora, como diretora, e eu escutava muito entre os alunos, às vezes estava assim, entre os maiores, aqueles que se acham fortes, né? Que esperto, tinha a turma do 7º ano que eu trabalhei que me deu muito trabalho, que eles tinham um grupo de 4 alunos que ele dizia assim, que esperto e valentes eram aqueles que se sobressaía dos outros, fazia maldade com os outros, né? Então, eles vão inculcando aquilo na cabeça uns dos outros. E, às vezes, acontece do aluno, aquele mais recatado, com medo de sofrer, dele se juntar àquele grupo para poder se proteger. E termina fazendo as mesmas ações. E você falando aí sobre a questão do sotaque, eu sofri muito, eu ainda sofro um pouco, mas hoje eu não ligo mais. Quando eu falo que eu sofri, eu ainda sofro um pouco, no sentido assim, que não me abala mais, porque igual a Marina falou, quando a gente descobre quem nós somos em Deus, né, a nossa identidade, somos filhos de Deus, e que cada detalhe nosso foi Deus que criou e Ele criou com um propósito, a nossa fala com propósito, nosso tudo Ele criou com propósito. Então, eu já fui curada. Mas, por exemplo, eu nunca esqueci do dia que eu cheguei em São Paulo, eu tive meu primeiro dia de aula. E eu não sei como eles descobriram que era nordestina. Eu sei que a sala de mais de 30 alunos, eles combinaram. Quando foi na hora que chamaram, Maria, Leonardo, Sarmento, Patrícia, hoje eu conto sorrindo, mas antes de eu ser curada, ficava muito triste. Quando eu falei presente, eu falava presente, aí a sala todinha, então, assim, e outras coisas. Aí disseram que eu não ia passar porque eu era burro, porque era nordestina. Então, assim, teve lugares que eu ia, e o que mais me chamava a atenção, que a maioria do preconceito que eu sofri como nordestina foi de muitos nordestinos. Muitos que já estavam em São Paulo, e teve um campo que eu trabalhei na divisa do Maranhão, lá em Aguianópolis, que próprias pessoas nordestinas, uma pessoa veio me questionar, você já está tanto tempo, quanto tempo faz que você é missionária? Eu falei, faz tanto tempo. Lá e você ainda fala assim, rachada, eu falei, que eu faço questão de não negar a minha origem, eu tenho orgulho da minha origem. Agora, quando eu vejo, por exemplo, que a palavra é errada, mas quando a gente vai estudar linguística, a gente vê que não é errada. Por exemplo, na minha terra ele não fala água, fala alga, né? Então, assim, alga é outra coisa. Mas no contexto, quando você vai estudar linguística, você tem que ter um contexto da cultura, para eles é correto, então termina não sendo errado. Mas nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. É a pior coisa que tem. Eu lembro que eu vim usar saia depois dos 18 anos. Tanto ser chamada de Cibita Baleada e a Olivia Palita, eu só usava calça bem folgada. Então, assim, mexeu muito com o meu psicológico, né? Então, assim, mas graças a Deus, Deus nos curou. E eu quero incentivar você, Marina, a sonhar mais e mais e a escrever outros livros. E quero parabenizar a professora, ela está aí, por ter investido na vida da Marina. Essa professora, ela foi um anjo, ela é um anjo. Ela realmente merece ser chamada de professora, né? E eu estava vendo aqui a questão de suicídio, tem um índice altíssimo de suicídio.
E no Brasil, a média é 2 vezes maior que a média internacional. A questão tanto da ação do bullying como a questão de suicídio, né? E eu achei assim um absurdo. Diz que 1 entre cada 5 crianças sofre bullying. Então é um número muito alto, né? É um número É altíssimo, verdade. altíssimo mesmo. Paula, você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar algum recado? Algum Eu conselho? quero dizer que, assim, muitas pessoas pediram o livro, né? Aí a gente mandou fazer mais 50 cópias. É. Então, em breve, eu vou colocar, eu vou anunciar lá nas redes que a gente já pediu para fazer 50 cópias, mas que eu fiquei muito feliz com a sua ideia aí de pedir para a editora analisar o livro da Marina. Isso, né? Vamos orar e pedir a Deus que, se for da vontade dele, encaminhar que dê tudo certo. Porque não tem, na editora Cultura Cristã, assim, não tem nenhum livro escrito por uma criança presbiteriana e nem por ninguém falando sobre esse tema. E é um tema muito importante, né? E vamos orar, que eu vou falar com o pessoal da editora Cultura Cristã e vou mandar um e-mail também para o secretário nacional do trabalho com as crianças. E eu quero deixar também aqui um aviso, aproveitar que eu estou lembrando, que a nossa próxima live vai ser sobre autismo. Nós vamos estar conversando com o casal Bruno e Paulinho, que tem um filho autista, né? Então, a gente vai estar falando sobre esse tema. E eu quero agradecer, Paula, pela confiança, pela disponibilidade, por ter confiado a gente estar tratando desse assunto. E quero ver aqui, alguém tem alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A Ellen falou, a Ellen falou com relação ao agressor também do bullying, né? Que ele também é uma pessoa que, na verdade, por trás dessas agressões, ele também é uma pessoa carente que necessita de ajuda. Isso também é importante a gente ressaltar. É, Que às tanto a vezes, vítima quanto o quando a gente agressor, né? isso mesmo, vai ver a psicologia, a gente tem isso aí, que às vezes a pessoa que, não é todos os casos, mas há casos em que a pessoa que ela agride é porque ela já foi muito agredida. Então, às vezes, é a maneira dela se É, defender ou inconscientemente de se vingar do outro, né? E acaba fazendo isso. Quem falou aqui foi a Ellen. Ai, a Ellen está aqui. Parabéns, Ellen. Beijo. Eu amo na Ellen essa humanidade. A Ellen, ela consegue ver os dois lados. Ela consegue fazer a crítica do lado, né? Vamos dizer assim, do lado errado do agressor. Mas ela consegue ver também o que às vezes pode estar por trás de toda é aquela verdade. violência, né? Pois é verdade. Mais uma vez, parabéns. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Tem bastante gente querendo livro, viu? Parabéns, Marina. O vovô e a vovó te adoram muito. Aqui é dos vovôs. Deixa eu ver. Parabéns, Marina e Patrícia. A Maria Quequinha já disse que é o exemplar da segunda edição. Assim, a Jordana, a Leire. Aqui a Cássia Lacerda disse que tem muito orgulho de você. É porque a internet tá ruim, não tô conseguindo ver todo mundo. Então, eu queria cantar a canção bem rapidinho, só o refrão, especial para você, Marina, para todos nós, né? Que eu cantei no início. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Então, Deus sonhou comigo, com você. Nós somos amados e lindos aos olhos do nosso Pai. E todos nós, vocês vão ver, a gente está montando aí um vídeo. Eu não sei se é porque eu sou chorona desde pequena, mas quando eu penso como vai ficar esse vídeo, eu sei que a partezinha diz assim: Deus tem um plano para cada bebê antes mesmo de nascer. Então, um beijo grande. Fala, ora para nós.
Ora, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que estavam aqui na live com a gente. Muito obrigada. A gente não pôde agradecer pessoalmente, assim, cada uma, falar cada nome, mas eu fico lendo aqui, estou muito emocionada, viu? Por cada um de vocês que estão aí conosco. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento tão lindo, especial que o Senhor proporcionou para nós. Obrigada, Deus, por cada pessoa que acompanhou essa live. Que o Senhor possa abençoar suas famílias, suas vidas, seus projetos. Que o Senhor derrame suas bênçãos em cada um de nós. Que o Senhor continue conosco durante todo o final de semana, nos abençoando e nos protegendo com teu sublime amor, como o Senhor sempre faz. Pedimos também ao Senhor que olhe por todas as crianças e adolescentes que passam por essa difícil situação do bullying, tanto os agressores quanto os que são vítimas, que o Senhor possa cuidar, Deus, de cada um deles e ajudá-los em suas necessidades. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Obrigada, meus amores. Amo vocês. E até amanhã na escola Obrigada, dominical. E no que depender de Deus nós, quiser. como departamento infantil, como igreja, nós vamos lutar por nossas crianças, contra o abuso sexual, contra o bullying. Tudo nós vamos fazer para abençoar nossas crianças. Um beijo, Amém. Deus abençoe. Beijo, obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Sayonara. Beijo.